Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. Aquele aeroporto, com suas luzes ofuscantes e vozes ecoando promessas de reencontros, tornou-se o palco de uma das minhas maiores desilusões. Não foi um atraso de voo, nem uma mala extraviada. Foi algo mais profundo, mais doloroso. A constatação de que, para algumas pessoas, laços de sangue podem se desfazer com a mesma facilidade com que um avião corta os céus. Lembro-me daquele dia como se estivesse gravado em fogo. A despedida, planejada como um adeus breve e carregado de esperança, transformou-se em um abandono silencioso. Eles, minha família, desapareceram entre a multidão, deixando para trás apenas um bilhete rabiscado com desculpas esfarrapadas e a promessa vazia de um futuro contato. O motivo? Uma herança. Uma disputa mesquinha por bens materiais que, em um instante, eclipsou anos de convivência e afeto. Naquele momento, sentada em um banco frio do aeroporto, o mundo desabou. A sensação de orfandade, mesmo tendo pais e irmãos, era avassaladora. A raiva, o ressentimento, a tristeza formavam um nó em minha garganta, sufocando qualquer tentativa de racionalizar o que havia acontecido. Eu era a ovelha negra, a peça descartável em um jogo de poder que nunca quis participar. Decidi, então, que não me afogaria em lamentações. A dor seria combustível, a decepção, um trampolim. Precisava reconstruir minha vida, não como uma vingança, mas como uma prova de que era capaz de florescer mesmo em terreno árido. Aquele aeroporto, símbolo da minha solidão, seria também o ponto de partida para uma nova jornada. Foi em meio a esse turbilhão de emoções que me lembrei do sítio. O sítio da família, um lugar que, ironicamente, nunca despertou o interesse de nenhum deles. Um refúgio simples, rústico, impregnado de memórias da infância, de verões ensolarados e noites estreladas. Um lugar que, para mim, sempre representou a essência da família, a conexão com a terra, com as raízes. A ideia surgiu como um raio de esperança em meio à escuridão. E se eu comprasse o sítio? E se transformasse aquele lugar, desprezado por eles, em um santuário, em um lar de verdade? A ousadia da proposta me assustou, mas a determinação de seguir em frente era maior do que qualquer medo. Sem contar nada a ninguém, iniciei os trâmites para a compra. Usei as economias que havia guardado ao longo dos anos. Cada centavo suado, cada sacrifício feito em nome de um futuro que, até então, imaginava compartilhar com eles. O processo foi longo, burocrático, mas a cada etapa vencida, a cada documento assinado, sentia que estava me libertando das amarras do passado e construindo um futuro sólido, autêntico, meu. A aquisição do sítio não era apenas a compra de um imóvel. Era um ato de rebeldia, uma declaração de independência, uma promessa de que não permitiria que a amargura me consumisse. Era a chance de ressignificar a minha história, de transformar a dor em cura, o abandono em recomeço. O sítio, com sua terra fértil e paisagem exuberante, seria o palco da minha transformação. Ali, longe da ganância e das intrigas familiares, encontraria a paz, a serenidade, a força para seguir em frente. Ali, reconstruiria os laços que foram rompidos, não com sangue, mas com amor, com respeito, com a certeza de que a verdadeira família não é aquela que nos é imposta, mas aquela que escolhemos. A jornada que se iniciava era incerta, desafiadora, mas a esperança que florescia em meu peito era inabalável. O sítio, antes apenas uma lembrança distante, agora era o meu porto seguro, o meu refúgio, o meu lar. E eu, a protagonista de uma história que, apesar das cicatrizes,
prometia ser extraordinária. A solidão inicial no sítio, no entanto, era um desafio à parte. A vastidão do terreno, antes um consolo, ecoava agora o vazio deixado pela ausência da família. As paredes da velha casa, outrora repletas de risadas e conversas, guardavam silêncios que pareciam gritar. A saudade, como uma sombra persistente, acompanhava cada passo, cada tarefa realizada. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. E confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. Entretanto, essa solidão, paradoxalmente, revelou-se uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Sem as distrações e as expectativas externas, fui forçada a confrontar meus medos, minhas inseguranças, minhas próprias limitações. A cada dia, aprendia a me bastar, a encontrar alegria nas pequenas coisas, a valorizar a minha própria companhia. Descobri talentos e habilidades que jamais imaginei possuir, desde a jardinagem até a carpintaria, passando pela arte de cozinhar com os ingredientes frescos da horta. Ademais, a vida no sítio me reconectou com a natureza de uma forma profunda e transformadora. O ritmo lento das estações, o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro da terra molhada após a chuva, tudo isso me proporcionava uma sensação de paz e equilíbrio que jamais havia experimentado na cidade. Aprendi a observar os sinais da natureza, a respeitar seus ciclos, a me integrar ao seu fluxo. O sítio não era apenas um lugar, mas um organismo vivo, pulsante, do qual eu me tornava parte integrante. Além disso, a decisão de não contar nada à minha família gerava um misto de culpa e satisfação. A culpa por privá-los de uma parte importante da minha vida, por manter um segredo que, no fundo, desejava compartilhar. A satisfação por ter tomado as rédeas do meu destino, por ter agido de forma independente e assertiva, sem me curvar às suas expectativas ou aos seus julgamentos. Essa dualidade, no entanto, me impulsionava a seguir em frente, a provar a mim mesma que a minha escolha era a certa. Nesse sentido, a transformação do sítio em um lar era um processo lento e gradual, mas profundamente gratificante. Cada planta cultivada, cada móvel restaurado, cada detalhe cuidadosamente escolhido, representava um passo em direção à reconstrução da minha identidade, à cura das minhas feridas. O sítio se tornava um espelho da minha alma, refletindo a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de amar e de recomeçar. Por outro lado, a ausência da família, embora dolorosa, me permitiu criar novos laços, construir novas relações. Os vizinhos, pessoas simples e acolhedoras, me receberam de braços abertos, oferecendo ajuda, conselhos e, acima de tudo, amizade. Aprendi a valorizar a importância da comunidade, a trocar experiências, a compartilhar alegrias e tristezas. Descobri que a família não se limita aos laços de sangue, mas se estende a todos aqueles que nos amam e nos apoiam incondicionalmente. Agora, imagine o impacto de cada pequena vitória, cada obstáculo superado na minha autoestima. A cada dia, me sentia mais forte, mais confiante, mais capaz de enfrentar os desafios que a vida me apresentasse. A mulher que havia sido abandonada no aeroporto já não existia mais. Em seu lugar, surgia uma nova mulher, independente, determinada, dona do seu próprio destino, uma mulher que havia aprendido a amar a si mesma, a valorizar a sua própria companhia, a encontrar a felicidade em sua própria essência. Contudo, a tranquilidade recém-descoberta não significava o fim dos desafios. A terra, embora generosa, exigia trabalho árduo e constante. Pragas, secas, intempéries, testavam a cada dia a minha resiliência e a minha capacidade de adaptação. A inexperiência, por vezes,
me levava a cometer erros, a tomar decisões equivocadas, a desperdiçar recursos preciosos. Mas cada tropeço era uma lição, cada fracasso, um aprendizado. Além disso, a necessidade de gerar renda para sustentar o sítio me impôs novos desafios. A princípio, tentei cultivar produtos orgânicos para vender em feiras da região. A qualidade era inegável, o sabor incomparável, mas a logística era complexa, o transporte dispendioso, a concorrência acirrada. Percebi então que precisava encontrar um nicho de mercado, algo que me diferenciasse dos demais produtores. Foi em uma conversa casual com uma vizinha, dona de uma pequena pousada rural, que surgiu a ideia de transformar o sítio em um espaço de eventos. A beleza natural do local, a tranquilidade do campo, a atmosfera acolhedora da casa, tudo isso se encaixava perfeitamente no conceito de um refúgio para quem busca fugir do estresse da cidade. A princípio, hesitei. A ideia me parecia ousada demais, complexa demais, mas a necessidade de gerar renda era premente, e a oportunidade, tentadora. Assim, iniciei os preparativos para transformar o sítio em um espaço de eventos. Reformei a casa, construí um salão de festas ao ar livre, criei um jardim exuberante, tudo com o cuidado e o carinho de quem está construindo um sonho. A cada detalhe, me sentia mais conectada com o sítio, mais integrada à sua essência. O lugar, antes apenas um refúgio pessoal, se tornava um espaço de celebração, de alegria, de encontro. De fato, o primeiro evento foi um sucesso. Um casamento rústico, charmoso, inesquecível. Os noivos, apaixonados pela natureza, se encantaram com a beleza do sítio, com a atmosfera acolhedora da casa, com a culinária caseira e saborosa. Os convidados, maravilhados com o local, elogiaram a organização, o atendimento, a atenção aos detalhes. Aquele evento foi a confirmação de que estava no caminho certo. Por conseguinte, a notícia se espalhou rapidamente. A procura por eventos no sítio aumentou exponencialmente. Casamentos, aniversários, retiros corporativos, festas de confraternização, todos queriam desfrutar da beleza e da tranquilidade do lugar. O sítio se tornava um sucesso, um ponto de referência na região. Agora, imagine a minha satisfação ao ver o sítio florescer, ao ver as pessoas se encantarem com o lugar, ao ver a minha história se transformar em um exemplo de superação e de sucesso. Aquele sítio, desprezado pela minha família, se tornava o meu maior orgulho, a prova de que sou capaz de transformar a dor em alegria, o abandono em recomeço. Em outras palavras, a vida no sítio me ensinou a valorizar as pequenas coisas, a apreciar a beleza da natureza, a importância da comunidade, a força da resiliência. Aprendi que a felicidade não está em possuir bens materiais, mas em cultivar relações autênticas, em perseguir os nossos sonhos, em transformar o mundo ao nosso redor. Além disso, a experiência de transformar o sítio em um espaço de eventos me proporcionou novas oportunidades, novos desafios, novos aprendizados. Conheci pessoas incríveis, fiz amigos para a vida toda, expandi os meus horizontes. Descobri talentos e habilidades que jamais imaginei possuir, como a capacidade de liderar, de gerenciar, de inovar. Considere, portanto, o quão longe eu havia chegado, partindo daquele banco frio no aeroporto, para a vida vibrante e plena que construí no sítio. Uma jornada de dor, de superação, de transformação. Uma história que, apesar das cicatrizes, prometia ser ainda mais extraordinária. Entretanto, mesmo com o sucesso do sítio como espaço de eventos, um sentimento persistente de incompletude pairava no ar. Era como se a alegria dos outros, celebrada em meu refúgio, apenas amplificasse a ausência da minha própria família. A cada casamento, a cada aniversário, a cada festa, revivia a dor do abandono, a frustração da incompreensão. A prosperidade material, por mais gratificante que fosse, não preenchia o vazio emocional. Dessa forma, comecei a questionar o verdadeiro significado do meu sucesso. Será que estava apenas fugindo da dor, me escondendo atrás de uma fachada de felicidade e prosperidade? Será que a minha independência e a minha determinação eram apenas uma forma de vingança? Um grito silencioso de "Olhem o que vocês perderam"? A verdade é que, no fundo, ansiava por reconciliação,
por um gesto de arrependimento, por um sinal de que ainda me consideravam parte da família. Contudo, o orgulho e o ressentimento, tanto meus quanto deles, pareciam intransponíveis. As tentativas de contato, por mais raras e tímidas que fossem, sempre terminavam em discussões acaloradas, em acusações mútuas, em portas fechadas. A ferida do passado, em vez de cicatrizar, parecia se aprofundar a cada novo encontro. Assim, decidi mudar a minha estratégia. Em vez de esperar por um pedido de desculpas, decidi dar o primeiro passo. Em vez de me concentrar nas diferenças, decidi buscar os pontos em comum. Em vez de alimentar o ressentimento, decidi cultivar o perdão. Era um processo doloroso, árduo, que exigia muita humildade e autoconsciência, mas eu sabia que era a única forma de me libertar do passado e de construir um futuro mais leve e feliz. Nesse sentido, comecei a me lembrar dos bons momentos que havíamos compartilhado em família, das viagens, das festas, dos natais, dos aniversários, das risadas, das brincadeiras, dos abraços, das histórias que contávamos uns aos outros, dos segredos que compartilhávamos, do amor que nos unia. Aos poucos, a imagem da minha família foi se transformando, deixando de ser um amontoado de defeitos e se tornando um retrato de imperfeições e virtudes. De tal forma que escrevi uma carta para cada um deles. Uma carta sincera, honesta, em que expressava os meus sentimentos, as minhas mágoas, os meus arrependimentos. Uma carta em que pedia perdão pelos meus erros, em que oferecia o meu perdão pelos seus erros. Uma carta em que expressava o meu amor incondicional, a minha esperança de reconciliação. Agora, imagine a minha surpresa ao receber, alguns dias depois, uma resposta de cada um deles. Respostas emocionadas, arrependidas, cheias de amor e de saudade. Respostas que confirmavam que, apesar de tudo, o laço familiar ainda existia, ainda era forte, ainda era capaz de nos unir. Por conseguinte, marcamos um encontro no sítio. Um encontro tenso, desconfortável, mas também cheio de esperança. Nos abraçamos, choramos, rimos, relembramos o passado, conversamos sobre o presente, planejamos o futuro. Pedimos perdão uns aos outros, nos perdoamos uns aos outros, nos amamos uns aos outros. Em outras palavras, a reconciliação com a minha família foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Foi a prova de que o amor é mais forte do que o orgulho, de que o perdão é mais poderoso do que o ressentimento, de que a família é o bem mais precioso que podemos ter. Assim, o sítio se tornou um lugar de celebração, não apenas de eventos, mas também da nossa união, um lugar onde nos reuníamos para compartilhar momentos especiais, para fortalecer os nossos laços, para construir novas memórias, um lugar onde o amor e a alegria eram os ingredientes principais. A harmonia reencontrada, contudo, não significava o fim da jornada. Pelo contrário, representava um novo começo, uma oportunidade de aprofundar os laços familiares e de construir um legado para as futuras gerações. A reconciliação havia curado as feridas do passado, mas era preciso cultivar o presente e plantar as sementes do futuro. Assim, começamos a trabalhar juntos no sítio, cada um contribuindo com seus talentos e habilidades. Meu irmão, que sempre teve talento para a construção, ficou responsável pela manutenção e ampliação das instalações. Minha irmã, com seu dom para a culinária, criou um cardápio especial para os eventos, utilizando os ingredientes frescos da horta. Meus pais, com sua sabedoria e experiência, nos orientavam e nos davam apoio em todas as decisões. Nesse sentido, o sítio se transformou em um verdadeiro negócio familiar, um empreendimento que unia paixão, propósito e prosperidade. Cada evento era uma oportunidade de celebrar a nossa união, de mostrar ao mundo o poder da família, de inspirar outras pessoas a cultivar o amor e o perdão. Aliás, a ideia de criar um projeto social surgiu de forma natural, como uma consequência da nossa transformação. Queríamos compartilhar a nossa história, levar esperança e inspiração para outras famílias que enfrentavam dificuldades, mostrar que é possível superar os obstáculos e construir um futuro melhor. Dessa forma, criamos um programa de capacitação profissional para jovens da comunidade,
oferecendo cursos de jardinagem, culinária, construção e gestão de eventos. O objetivo era dar aos jovens as ferramentas e as habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho e para construir uma vida digna e próspera. Além disso, organizamos eventos beneficentes no sítio, arrecadando fundos para instituições de caridade e para projetos sociais da região. Casamentos solidários, aniversários beneficentes, festas de confraternização com propósito, tudo isso se tornou parte da nossa rotina. Agora, imagine a satisfação de ver os jovens se desenvolverem, de ver as famílias se fortalecerem, de ver a comunidade prosperar. O sítio se tornou um centro de transformação social, um lugar onde o amor e a solidariedade eram os valores fundamentais. Por conseguinte, a minha história se tornou um exemplo de superação e de sucesso, inspirando outras pessoas a perseguir os seus sonhos, a cultivar o amor e o perdão, a transformar o mundo ao seu redor. Fui convidada para dar palestras, para escrever artigos, para participar de programas de televisão, compartilhando a minha experiência e transmitindo a minha mensagem. Ademais, o reconhecimento público me proporcionou novas oportunidades, novos desafios, novos aprendizados. Conheci pessoas incríveis, fiz amigos para a vida toda, expandi os meus horizontes. Descobri talentos e habilidades que jamais imaginei possuir, como a capacidade de inspirar, de motivar, de liderar. Em contrapartida, a fama e o sucesso também trouxeram novos desafios. A exposição midiática, a pressão por resultados, a inveja de algumas pessoas, tudo isso exigiu muita maturidade e equilíbrio emocional, mas eu sabia que não podia me deixar abalar pelas críticas ou pelos obstáculos. Precisava manter o foco no meu propósito, seguir em frente com fé e determinação. Ora, considere como essa trajetória, iniciada em um aeroporto com a amargura do abandono, culminou na construção de um legado de amor, união e transformação social. Uma jornada de dor, superação, reconciliação e propósito. Uma história que, apesar dos desafios, se tornou ainda mais extraordinária. A plenitude alcançada, entretanto, revelou uma nova dimensão da jornada. A necessidade de transcender o legado familiar e impactar positivamente o mundo de forma mais ampla. Embora a reconciliação e o sucesso do sítio fossem motivos de orgulho, pairava a convicção de que a experiência adquirida poderia ser canalizada para causas ainda maiores, extrapolando os limites da comunidade local. Aquele sentimento de incompletude, outrora associado à ausência familiar, agora se manifestava como um chamado para a filantropia, para a ação social em escala global. Assim, a reflexão sobre o impacto da história pessoal em outras vidas despertou o desejo de criar uma fundação. Não uma instituição filantrópica tradicional, mas sim um movimento que empoderasse indivíduos e comunidades a transformarem suas próprias realidades, inspirando-os a superar adversidades e a construir um futuro mais justo e sustentável. A ideia era disseminar a filosofia do sítio, a crença no poder da resiliência, do amor e da união para alcançar resultados extraordinários. Em contrapartida, a transição do âmbito familiar para o cenário global exigiu um novo conjunto de habilidades e conhecimentos. A gestão de uma fundação, com suas complexidades legais, financeiras e operacionais, demandava expertise em áreas distintas daquelas dominadas na administração do sítio. Foi preciso buscar mentoria, estudar novas metodologias, cercar-se de profissionais qualificados e construir uma rede de parceiros estratégicos. Outro sim, a definição das áreas de atuação da fundação representou um desafio à parte. A gama de necessidades globais era vasta e complexa, desde a erradicação da pobreza e da fome até a promoção da educação e da igualdade de gênero. Era crucial identificar nichos específicos, onde a experiência e os recursos da fundação pudessem gerar o maior impacto possível. Após profunda análise, optou-se por concentrar os esforços em 3 pilares: empreendedorismo social, desenvolvimento sustentável e educação transformadora. Paralelamente, a Fundação iniciou a busca por projetos inovadores e de alto impacto social em diversas partes do mundo. Foram selecionadas iniciativas que promoviam o desenvolvimento de comunidades carentes, a proteção do meio ambiente
e a disseminação de práticas educacionais inovadoras. A Fundação não se limitava a fornecer recursos financeiros, mas também oferecia apoio técnico, mentoria e acompanhamento para garantir o sucesso dos projetos. Agora, imagine o impacto de investir em um projeto que transforma a vida de uma comunidade inteira, proporcionando acesso à água potável, saneamento básico, energia limpa e educação de qualidade. Ou de apoiar um empreendedor social que cria um negócio sustentável, gerando empregos e renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Ou de financiar uma iniciativa educacional que empodera jovens a se tornarem líderes e agentes de transformação em suas comunidades. Aliás, a Fundação também se dedicou a promover a conscientização sobre os desafios globais e a inspirar a ação social. Foram organizados eventos, campanhas de mídia e programas de voluntariado para engajar a sociedade civil e mobilizar recursos para as causas apoiadas pela Fundação. Acreditava-se que a mudança social só é possível com a participação ativa de todos. Em suma, a criação da Fundação representou um salto qualitativo na jornada pessoal, uma oportunidade de transformar o sucesso individual em um legado de impacto global. Aquele sítio, outrora um refúgio familiar, agora se tornava um farol de esperança e inspiração para o mundo. Em adição, a experiência na Fundação proporcionou novas perspectivas sobre a natureza humana e sobre o poder da colaboração. Ao trabalhar com pessoas de diferentes culturas, origens e crenças, aprendi a valorizar a diversidade, a respeitar as diferenças e a construir pontes entre os povos. Descobri que a verdadeira riqueza reside na capacidade de se conectar com o outro e de trabalhar juntos por um objetivo comum. Acrescente-se que o trabalho na Fundação também me confrontou com os próprios limites e imperfeições. A complexidade dos desafios globais, a burocracia das instituições, a resistência à mudança de algumas pessoas, tudo isso me testou e me fez questionar as minhas próprias capacidades. Mas aprendi a lidar com a frustração, a perseverar diante dos obstáculos e a celebrar as pequenas vitórias. Em verdade, a criação da Fundação representou a coroação da minha jornada, a confirmação de que a dor e o sofrimento podem ser transformados em amor e esperança. Aquele aeroporto, palco do abandono familiar, agora se tornava um símbolo de superação e de renascimento. A história, outrora marcada pela solidão e pela amargura, agora se transformava em um legado de impacto global. A Fundação, ao solidificar sua presença global, inevitavelmente defrontou-se com o desafio de sustentar a autenticidade em meio à crescente complexidade. Expansão geográfica, diversidade de projetos e a inevitável burocratização ameaçavam diluir o espírito inicial de proximidade e impacto direto. Como manter a chama da paixão acesa quando a escala da operação exigia sistemas e processos cada vez mais impessoais? Nesse sentido, uma das estratégias adotadas foi a descentralização das decisões. Em vez de concentrar todo o poder na sede central, foram criados comitês regionais, compostos por líderes locais e especialistas em cada área de atuação. Esses comitês tinham autonomia para identificar as necessidades específicas de suas comunidades, selecionar os projetos mais adequados e monitorar os resultados de perto. Ademais, a Fundação investiu fortemente na capacitação dos seus colaboradores, tanto no nível central quanto regional. Foram criados programas de treinamento em liderança, gestão de projetos, comunicação intercultural e outras áreas relevantes. O objetivo era garantir que todos os membros da equipe compartilhassem a mesma visão e valores, e que estivessem preparados para enfrentar os desafios do trabalho em um ambiente globalizado. Outro pilar fundamental para a manutenção da autenticidade foi a transparência. A Fundação se comprometeu a divulgar publicamente todas as suas atividades, desde a captação de recursos até a avaliação dos resultados dos projetos. Relatórios detalhados, auditorias independentes e plataformas online interativas permitiam que qualquer pessoa acompanhasse o trabalho da Fundação e verificasse a sua integridade. Agora, pense em como essa transparência se traduzia em confiança. Doadores, parceiros e beneficiários se sentiam seguros em investir na Fundação, sabendo que os seus recursos seriam utilizados de forma responsável e eficiente. A confiança, por sua vez,
gerava um ciclo virtuoso, atraindo mais apoio e ampliando o impacto da fundação. Em contrapartida, a fundação também enfrentou críticas e questionamentos. Nem todos os projetos obtiveram os resultados esperados, e algumas decisões foram consideradas controversas. No entanto, a fundação nunca se esquivou da responsabilidade, admitindo os seus erros e aprendendo com as suas falhas. A humildade e a capacidade de autocrítica foram essenciais para manter a credibilidade e o respeito da sociedade. Além disso, a fundação buscou ativamente o feedback dos seus beneficiários. Pesquisas de satisfação, entrevistas em profundidade e grupos focais permitiam que a fundação entendesse as necessidades e expectativas das pessoas que eram impactadas pelos seus projetos. Esse feedback era utilizado para aprimorar os programas e garantir que eles fossem relevantes e eficazes. Em verdade, a fundação se esforçou para construir relacionamentos de longo prazo com as comunidades que apoiava. Em vez de simplesmente fornecer recursos e ir embora, a fundação se envolvia ativamente na vida das pessoas, acompanhando o seu desenvolvimento e celebrando os seus sucessos. Essa proximidade gerava um senso de pertencimento e fortalecia o vínculo entre a fundação e as comunidades. Da mesma forma, a fundação incentivava a participação dos seus beneficiários na tomada de decisões. As pessoas que eram impactadas pelos projetos eram convidadas a opinar sobre as prioridades, a sugerir soluções e a avaliar os resultados. Essa participação garantia que os projetos fossem relevantes e que atendessem às necessidades reais das comunidades. Por outro lado, a fundação também se preocupou em preservar a sua história e a sua cultura. Foram criados programas de mentoria para transmitir os valores e os princípios da fundação para as novas gerações de colaboradores. Documentários, livros e exposições contavam a história da fundação e celebravam os seus sucessos. Considere agora como a fundação se tornou um exemplo de como é possível construir um negócio social autêntico e de alto impacto, mesmo em um ambiente globalizado e complexo. A descentralização, a capacitação, a transparência, a humildade, o feedback e a participação foram os pilares que sustentaram a sua autenticidade e que garantiram o seu sucesso. Não obstante, a jornada continuava, com novos desafios e novas oportunidades. A fundação se preparava para enfrentar o futuro, com a certeza de que, com autenticidade, paixão e compromisso, era possível transformar o mundo em um lugar melhor. A despeito do sucesso da fundação, uma questão premente começava a tomar forma. Como garantir a perpetuidade dos valores e da missão para além da minha própria existência? A longevidade de um projeto com tamanha envergadura dependia de uma estratégia que transcendesse a mera gestão financeira e alcançasse o âmago da cultura organizacional, assegurando que as futuras gerações estivessem imbuídas do mesmo idealismo e compromisso social. Nesse sentido, a criação de um conselho consultivo formado por líderes de diferentes áreas do conhecimento, da economia à sociologia, passando pela educação e o meio ambiente, representou um passo fundamental. Esse colegiado, com sua expertise diversificada, não apenas oferecia uma visão estratégica para o futuro da fundação, como também atuava como guardião dos seus princípios fundadores, zelando para que as decisões tomadas estivessem sempre alinhadas com a sua essência. Ademais, a fundação instituiu um programa de mentoria reversa, no qual jovens talentos com diferentes vivências e perspectivas eram convidados a orientar os membros mais experientes da equipe. Essa iniciativa, aparentemente paradoxal, revelou-se extremamente valiosa para oxigenar a cultura organizacional, trazendo novas ideias e desafiando modelos mentais arraigados. Afinal, a inovação e a adaptabilidade eram cruciais para garantir a relevância da fundação em um mundo em constante transformação. Outro aspecto fundamental foi a criação de um fundo patrimonial, com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira da fundação a longo prazo. Esse fundo, gerido de forma independente e transparente, permitia que a fundação diversificasse suas fontes de receita e reduzisse sua dependência de doações pontuais, assegurando a continuidade dos seus projetos mesmo em momentos de crise econômica. Agora, reflita sobre como essa estratégia de perpetuidade se manifestava no dia a dia da fundação. Não se tratava apenas de seguir um plano predefinido,
mas de cultivar uma cultura de aprendizado contínuo, de experimentação e de adaptação. A cada novo desafio, a equipe se reunia para analisar as lições aprendidas, identificar os pontos fortes e fracos e ajustar a rota, sempre com o objetivo de maximizar o impacto social. Por conseguinte, a Fundação passou a investir cada vez mais em projetos de longo prazo, com foco na construção de capacidades locais. Em vez de simplesmente fornecer soluções prontas, a Fundação se dedicava a capacitar as comunidades para que elas pudessem desenvolver as suas próprias soluções, de forma autônoma e sustentável. Essa abordagem, embora mais lenta e complexa, garantia que os resultados alcançados fossem duradouros e transformadores. Em acréscimo, a Fundação passou a incentivar a criação de redes de colaboração entre diferentes organizações da sociedade civil, com o objetivo de potencializar o impacto das suas ações. Ao unir forças com outras instituições que compartilhavam a mesma visão e valores, a Fundação conseguia ampliar o seu alcance e gerar sinergias que seriam impossíveis de alcançar individualmente. Em verdade, a perpetuidade da Fundação não dependia apenas de recursos financeiros ou de estratégias de gestão, mas sim da capacidade de inspirar e engajar as futuras gerações. A Fundação se dedicou a criar programas de voluntariado para jovens, a oferecer bolsas de estudo para estudantes de baixa renda e a promover eventos que celebrassem a diversidade e a inclusão. Analogamente, a Fundação passou a utilizar as redes sociais e outras plataformas digitais para disseminar a sua mensagem e mobilizar a sociedade em torno das suas causas. Vídeos inspiradores, podcasts educativos e campanhas online interativas permitiam que a Fundação alcançasse um público cada vez maior e gerasse um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Note, portanto, como a Fundação se transformou em um ecossistema de inovação social, onde diferentes atores, do setor público ao privado, passando pela academia e pela sociedade civil, se uniam para construir um futuro mais justo e sustentável. A perpetuidade da Fundação não era apenas um objetivo a ser alcançado, mas sim um processo contínuo de aprendizado, adaptação e transformação. Afinal, a verdadeira herança que se pretendia deixar para as futuras gerações não era apenas um conjunto de projetos e programas, mas sim um legado de valores, de princípios e de compromisso social. A Fundação se tornou um exemplo de como é possível construir um mundo melhor, um mundo onde a solidariedade, a justiça e a sustentabilidade sejam os pilares de uma sociedade mais humana e fraterna. A consolidação da Fundação como um farol de esperança, no entanto, revelou um novo espectro de desafios: a navegação das intrincadas teias de poder e influência que permeiam o setor filantrópico. A generosidade, por vezes, vem acompanhada de agendas ocultas, e a busca por recursos pode inadvertidamente comprometer a autonomia e a integridade da missão. Como manter a pureza de propósito em um ambiente onde a política e o interesse econômico frequentemente se entrelaçam? Diante dessa realidade complexa, uma estratégia crucial foi o desenvolvimento de um rigoroso código de ética que orientava todas as ações da Fundação, desde a seleção de projetos até a gestão de parcerias. Esse código, inspirado nos princípios da transparência, da responsabilidade e da justiça social, servia como um escudo contra as pressões externas e garantia que as decisões tomadas estivessem sempre alinhadas com o bem comum. Além disso, a Fundação passou a investir na construção de relacionamentos sólidos com outras organizações da sociedade civil, que compartilhavam os mesmos valores e princípios. Ao unir forças com esses parceiros, a Fundação fortalecia a sua voz e aumentava a sua capacidade de influenciar as políticas públicas, defendendo os interesses das comunidades que apoiava. Por outro lado, a Fundação adotou uma postura proativa na identificação e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Foram implementados sistemas de monitoramento rigorosos, que permitiam rastrear o fluxo de recursos e identificar possíveis irregularidades. Além disso, a Fundação se comprometeu a denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes, demonstrando a sua intolerância com a impunidade. Agora, pense em como essa postura ética impactava a percepção da Fundação perante a sociedade. A reputação de integridade e transparência atraía doadores e parceiros que compartilhavam os mesmos valores, fortalecendo a sua capacidade de gerar impacto social. Além disso,
a postura firme na defesa dos interesses das comunidades que apoiava consolidava a sua credibilidade e a sua legitimidade. Em contrapartida, a Fundação também enfrentou críticas e ataques por parte de setores que se sentiam ameaçados pelas suas ações. Denúncias infundadas, campanhas de difamação e tentativas de sabotagem foram algumas das táticas utilizadas para desestabilizar a Fundação e comprometer a sua imagem. No entanto, a Fundação nunca se deixou intimidar, respondendo às acusações com fatos e argumentos sólidos e defendendo a sua honra perante a justiça. Em adição, a Fundação passou a investir na educação e na conscientização da sociedade sobre a importância da ética e da integridade na filantropia. Foram promovidos seminários, palestras e workshops para discutir os desafios e as oportunidades de construir um setor filantrópico mais transparente e responsável. Além disso, a Fundação se comprometeu a compartilhar as suas boas práticas com outras organizações, contribuindo para o fortalecimento do setor como um todo. De outra forma, a Fundação se esforçou para construir uma cultura de integridade em todos os níveis da organização. Foram criados canais de denúncia seguros e confidenciais, que permitiam que os colaboradores relatassem qualquer comportamento antiético ou ilegal, sem medo de represálias. Além disso, a Fundação promoveu treinamentos regulares sobre ética e compliance, para garantir que todos os membros da equipe estivessem familiarizados com o código de conduta e com as políticas internas. Certamente, a sustentabilidade da Fundação não dependia apenas da sua capacidade de gerar impacto social, mas também da sua capacidade de navegar as complexidades do setor filantrópico com ética e integridade. A transparência, a responsabilidade, a justiça social e a intolerância com a corrupção foram os pilares que sustentaram a sua reputação e que garantiram a sua longevidade. Assim, a Fundação se tornou um exemplo de como é possível construir um negócio social de sucesso sem comprometer os seus valores e princípios. A sua história inspiradora demonstra que a ética e a integridade não são apenas um imperativo moral, mas também um diferencial competitivo que atrai doadores, parceiros e colaboradores que compartilham a mesma visão de um mundo mais justo e sustentável. Portanto, ao enfrentar os desafios do setor filantrópico com coragem e determinação, a Fundação não apenas protegeu a sua própria integridade, mas também contribuiu para o fortalecimento da sociedade civil e para a construção de um futuro melhor para todos. A solidez alcançada pela Fundação, ironicamente, despertou uma nova inquietação: a armadilha da complacência. Atingir um patamar de reconhecimento e influência poderia facilmente levar à estagnação, à perda daquele ímpeto transformador que a impulsionou desde o início. Como evitar que a organização se tornasse refém do seu próprio sucesso, perdendo a capacidade de inovar e de se adaptar às novas realidades? Nesse sentido, uma medida fundamental foi a criação de um programa de imersão em comunidades marginalizadas, no qual os colaboradores da Fundação eram convidados a passar um período de tempo vivendo e trabalhando em áreas de extrema pobreza e exclusão social. Essa experiência, muitas vezes desconfortável e desafiadora, permitia que os membros da equipe entrassem em contato direto com as reais necessidades das pessoas que eram impactadas pelos projetos da Fundação, renovando o seu compromisso com a missão e inspirando novas ideias. Adicionalmente, a Fundação passou a promover concursos de ideias inovadoras, abertos a todos os colaboradores, parceiros e beneficiários. Esses concursos incentivavam a criatividade e a experimentação, premiando as propostas mais originais e promissoras, com recursos e apoio para a sua implementação. A ideia era criar um ambiente onde todos se sentissem encorajados a contribuir com novas soluções para os desafios sociais, independentemente da sua posição hierárquica ou da sua área de atuação. Em contrapartida, a Fundação adotou uma política de rotação de cargos, que permitia que os colaboradores experimentassem diferentes funções e responsabilidades ao longo da sua carreira. Essa política, além de promover o desenvolvimento profissional dos membros da equipe, também ajudava a evitar a estagnação e a renovar as perspectivas sobre os desafios e as oportunidades da Fundação. Agora, imagine como essa busca constante por renovação
se refletia na forma como a Fundação abordava os seus projetos. Em vez de se apegar a modelos pré-definidos, a equipe estava sempre aberta a experimentar novas abordagens, a adaptar as suas estratégias às necessidades específicas de cada comunidade e a aprender com os seus erros. Essa flexibilidade e adaptabilidade eram essenciais para garantir que os projetos da Fundação continuassem a gerar impacto social relevante e duradouro. Por outro lado, a Fundação passou a valorizar cada vez mais a diversidade e a inclusão em todos os seus aspectos. Foram implementadas políticas de recrutamento e seleção que visavam atrair talentos de diferentes origens étnicas, sociais, culturais e religiosas. Além disso, a Fundação se comprometeu a criar um ambiente de trabalho onde todos se sentissem respeitados, valorizados e encorajados a expressar as suas opiniões e perspectivas. De igual modo, a Fundação passou a investir em projetos que promoviam a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Acreditava-se que o desenvolvimento social e econômico das comunidades dependia fundamentalmente da participação plena e igualitária das mulheres em todos os aspectos da vida. Em contraposição, a Fundação se esforçava para manter uma comunicação aberta e transparente com todos os seus stakeholders. Reuniões regulares com a equipe, encontros com os beneficiários e relatórios públicos detalhados permitiam que todos acompanhassem o trabalho da Fundação e expressassem as suas opiniões e preocupações. Assim, a Fundação se tornou um exemplo de como é possível construir uma organização que se reinventa constantemente, sem perder a sua essência e o seu propósito. A busca constante por renovação, a valorização da diversidade e a transparência na comunicação foram os pilares que sustentaram a sua capacidade de inovar e de se adaptar às novas realidades. Portanto, ao evitar a armadilha da complacência e ao cultivar uma cultura de aprendizado contínuo, a Fundação não apenas garantiu a sua longevidade, mas também se tornou um catalisador de mudanças positivas na sociedade. A sua história inspiradora demonstra que o sucesso não é um destino, mas sim uma jornada constante de crescimento, de renovação e de compromisso com o bem comum. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com o sucesso, e como manter a humildade e a vontade de aprender podem te levar ainda mais longe. Contemplando a tapeçaria complexa que se teceu até aqui, percebemos que cada fio, aparentemente isolado, contribuiu para um desenho maior, uma representação vívida da capacidade humana de transcender a adversidade e construir legados duradouros. Não se trata apenas de enumerar conquistas ou catalogar desafios superados, mas sim de reconhecer a força motriz que impulsiona a transformação, a resiliência inabalável que permite florescer mesmo em solos aparentemente estéreis. Observando a trajetória percorrida, emerge um padrão sutil, uma dança intrincada entre a dor e a esperança, entre a solidão e a comunhão. Cada revés, cada obstáculo, serviu como um catalisador, impulsionando a protagonista a explorar dimensões inexploradas de sua própria força interior. A jornada, longe de ser linear, assemelha-se a um rio sinuoso, contornando pedras e desfiladeiros, mas sempre seguindo em direção ao mar, um símbolo de liberdade e plenitude. À medida que nos aproximamos do desfecho, torna-se evidente que a verdadeira medida do sucesso não reside na acumulação de bens materiais ou no reconhecimento público, mas sim na capacidade de gerar um impacto positivo na vida de outras pessoas. A filantropia, neste contexto, transcende a mera doação de recursos, tornando-se um ato de amor e de compromisso com a construção de um mundo mais justo e equitativo. Como um maestro que rege uma orquestra complexa, a protagonista soube harmonizar diferentes vozes e instrumentos, transformando o caos em sinfonia, a discórdia em melodia. A sua liderança, inspiradora e visionária, permitiu que a Fundação se tornasse um farol de esperança, iluminando o caminho para aqueles que se sentiam perdidos na escuridão. Refletindo sobre esta jornada até agora, podemos vislumbrar a importância de cultivar a autenticidade e a integridade em todas as áreas da vida. A honestidade, a transparência e a responsabilidade são os pilares que sustentam a confiança e que permitem construir relacionamentos duradouros, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. À medida que nos preparamos para a reflexão final,
Convido você, leitor, a internalizar as lições aprendidas ao longo desta narrativa. Que a história da protagonista sirva como um farol, guiando suas próprias ações e inspirando-o a perseguir seus sonhos com paixão, determinação e, acima de tudo, com um profundo senso de propósito. A verdadeira transformação, afinal, começa dentro de cada um de nós. E agora, no crepúsculo desta narrativa, somos convidados a contemplar não apenas a jornada singular de uma vida, mas o eco ressonante que ela provoca no tecido da existência. O aeroporto, outrora símbolo de abandono, transmuta-se em portal para a autodescoberta. A Terra, inicialmente refúgio solitário, floresce em palco de conexões profundas e transformadoras. A herança, motivo de discórdia, cede espaço a um legado de amor e serviço, transcendendo os limites do material para abraçar o reino do espírito. A lição que emerge com clareza cristalina não reside na conquista de metas ambiciosas ou na acumulação de poder e influência, mas sim na capacidade de ressignificar a dor, de transmutar o sofrimento em força motriz para o bem. A protagonista, ao abraçar a vulnerabilidade e a imperfeição, não apenas curou as próprias feridas, mas também inspirou outros a trilhar o caminho da cura, da reconciliação e da esperança. O sítio, com sua beleza rústica e atmosfera acolhedora, torna-se uma metáfora da alma humana, capaz de abrigar tanto as cicatrizes do passado quanto as sementes de um futuro promissor. A terra, generosa e implacável, ensina a importância da perseverança, da resiliência e do respeito pelos ciclos da natureza, lembrando-nos de que a vida é um processo contínuo de semeadura, cultivo e colheita. A fundação, por sua vez, representa a expansão da consciência, a capacidade de transcender os limites do individual para abraçar o coletivo, de transformar o sucesso pessoal em um legado de impacto global. A ética, a transparência e a integridade tornam-se os pilares que sustentam a missão, guiando as ações e inspirando outros a trilhar o caminho da responsabilidade social e da justiça. E assim, ao contemplarmos o horizonte, vislumbramos não apenas o fim de uma história, mas o início de uma nova jornada. A verdadeira prática começa agora, no momento em que internalizamos as lições aprendidas e as aplicamos em nossas próprias vidas, transformando o mundo ao nosso redor com atos de amor, compaixão e serviço. Que a chama da esperança continue a arder em nossos corações, iluminando o caminho para um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. Que a história desta mulher nos inspire a sermos a melhor versão de nós mesmos, a cultivarmos a resiliência, a abraçarmos a vulnerabilidade e a transformarmos o mundo ao nosso redor. Que a jornada continue, pois o potencial para o bem reside em cada um de nós, esperando para ser despertado.